Bem-vindos a mais um episódio do Papo Júri, seu podcast jurídico diferente. Hoje vamos tratar de blogueiragem no direito, responsabilidade de conteúdo, o que é publicidade, o que é que pode, o que é que não pode, advogado pode fazer de tudo ou não. as dancinhas no TikTok. Vamos nos apresentar? Vamos nos apresentar, então. Eu sou Erickson Moraes e estou aqui com Bel Becker. Marcos Magalhães. E aí, doutor Marcos, meu nobre amigo e colega, você já fez dancinha no TikTok para captar clientes para advocacia? Para advocacia. Pensando seriamente, viu? Gente, tá tendo muito conteúdo de direito na internet, que é um ambiente muito menos formal, o que é muito bom, né, por um lado, mas tem várias implicações a partir daí. A discussão, um dos aspectos que a gente precisa considerar é a vedação de propaganda, né? Em relação à nossa profissão. As restrições, né? As restrições. Que me parece que a justificativa de que, historicamente, sempre se buscou preservar a imagem da advocacia. Não como um produto, como mercadoria, mas como um serviço, como uma função essencial à justiça. Uma necessidade para que a gente não aborde, né, de forma excessiva ou mercantilista, como a gente costuma falar. Vamos fazer uma comparação. O que se chama de mercantilismo, que é vedado, né, dentro da ética do advogado, da advocacia em si, é justamente veicular conteúdos em que faz exposição, chama a pessoa para poder angariar cliente, promover ação. Imaginem médicos que mostrem antes e depois dos seus pacientes, antes e depois do tratamento. Isso também é vedado para eles. Então, existe toda uma conduta profissional que a gente deve seguir e a gente tem que ficar atento a isso nesse meio que é menos formal, né? É tão convidativo para práticas antiéticas, vamos dizer assim. Promoção, compre uma ação e leve duas. E com dancinha, né? Você vê como é sutil, né? E a gente precisa tomar cuidado. O advogado chama a atenção das mães para que elas tomem cuidado com pais narcisistas. Saiba como evitar que o seu filho fique sob a guarda de um pai narcisista. Gente, essa chamada, ela já é uma chamada de propaganda. E aí ele vai veicula um conteúdo em que ele explica o que é o narcisismo, né, a parte informativa que a gente pode fazer tranquilamente na internet, mas ele fala que é importante as mães, né, produzirem provas, né, contra esses pais narcisistas para tirar a guarda dos filhos dos pais narcisistas. Isso é um problema, gente. Eu nunca vi nenhuma decisão de direito de família em que há o parecer técnico de narcisismo. Narcisismo é algo que, na psicologia, a gente pode constatar isso, demora anos para se constatar. Né? Quantas e quantas pessoas narcisistas você já não convivem que você tem a mera suspeita que nunca vai se confirmar? Olha só, a gente já fez até um conteúdo sobre alienação parental. Olha o perigo de você incitar mães, né, a tirarem os seus filhos de pais supostamente narcisistas e a prova. Como é que você faz isso? Não vai se confirmar esse diagnóstico. Pode sofrer acusação de alienação parental, porque está protegendo o filho, está tirando o filho do contato com o pai. Olha só, tem que tomar muito cuidado. É importante a gente fazer também uma separação aqui. É importante que a gente diga, em primeiro lugar, que o marketing jurídico, a publicidade dentro da advocacia, especificamente da advocacia, né, porque o mundo jurídico é muito amplo, mas focando nela, na advocacia, o marketing jurídico não é proibido pela OAB, não é vedado. Agora deve acontecer... Totalmente vedado, né? Há restrições, não é vedado, mas há restrições. Então eu não posso fazer uma captação de clientela, não posso fazer um vídeo, por exemplo, supostamente informativo, e ao final dele dizer, entre em contato com o meu escritório, me mande um WhatsApp, me contrate, vou te dar um desconto. Isso eu não posso fazer porque isso leva à mercantilização da advocacia. É uma das preocupações do mundo jurídico, uma das preocupações da OAB, que não haja a mercantilização. Embora, né, haja muitas críticas também a respeito da já existência de mercantilização no mundo jurídico como um todo, especificamente na advocacia.
Então tem essa produção de conteúdo que tem uma finalidade pedagógica de levar informação de uma maneira geral e de forma sólida também, com conteúdos verdadeiros, conteúdos com uma correção técnica. E há também uma outra faceta nesse mundo digital em que vivemos, que são as utilizações do humor dentro do mundo jurídico. Então, advogados e profissionais de direito que fazem dancinhas no TikTok e, através desse conteúdo mais humorístico, levam informação de uma maneira mais leve, mais descontraída. O que é que vocês acham disso, desse pessoal que faz dancinha no TikTok para levar informação jurídica, conteúdo? Se a dancinha do TikTok é veiculada ao perfil profissional, é importante saber se tem informação. Esse é o primeiro passo. Ou se é só uma brincadeira. Porque a gente tem que tomar cuidado com brincadeiras, né? Elas precisam ter um contexto de informação. Eu, particularmente, não vejo problema. Eu acho muito mais problemático você ter um perfil sério e um advogado dizendo assim, traga o seu marido de volta em 20 dias. Eu queria dizer que a responsabilidade com o conteúdo não diz respeito ao que você faz na divulgação desse conteúdo. Fazer propaganda em si, em tese, já seria questionado do ponto de vista ético. Pode ser uma propaganda extremamente arrojada, caríssima, recurso tecnológico, ou uma dancinha, que é o que... Mas a dancinha não seria uma autopromoção? Mas a propaganda em si, né, falar através de uma abordagem que tenha um aspecto, né, de chamar atenção, a propaganda ela faz isso. Então, a autopromoção ou através de um recurso marqueteiro, eu acho que de alguma forma já é questionável. O que eu acho que é um consenso nosso, é que as decisões dos tribunais que analisam isso, e eu acho que um tribunal que a gente sempre precisa considerar são os tribunais de ética e disciplina da OAB, eles tentam considerar muito o caso em concreto. Então, estar na rede social pode significar, independente do que você faz, né? Se eu estou colocando assim, sendo uma coisa mais lúdica, mas tem um conteúdo informativo. Outra coisa é você associar a garantia, né, como se fosse um produto mesmo, de uma determinada providência, o êxito em uma causa, ou vender a advocacia como produto, vinculando aquilo à sua imagem. Entende o que eu estou falando? Eu concordo com o Marquinhos nesse ponto, pelo seguinte fator. O que vai, na minha opinião, caracterizar a autopromoção é justamente a ausência de conteúdo. Então, se eu simplesmente tenho um caso muito emblemático, de um advogado multimilionário, e há muitas críticas à OAB, aos conselhos da OAB, justamente por não instaurarem procedimentos éticos disciplinares em face desses advogados superpoderosos. E há um advogado conhecidíssimo no Brasil todo, ele inclusive tem escritório em Miami, no Japão, e eles sempre veiculam propaganda em suas redes sociais de uma foto dele dentro do jatinho particular dele, com um relógio de ouro no braço, um terno bonitão, ele como se fosse um super-herói, e uma frasezinha de efeito estilo coach. Isso é autopromoção. Não há nenhum conteúdo, não há nenhum caráter pedagógico naquilo que ele está levando de informação. Basicamente ele está dizendo, eu sou um advogado milionário, sou advogado de grandes empresas, de grandes corporações, pronto. Isso diz na fuga, eu sou advogado dos bancos, eu resolvo tudo pro seu banco, conte comigo. Eu sou advogado das estrelas, me procure que eu resolvo seu problema. Fica aqui a crítica, então, a escolha, né, de quem vai ser punido ou não nessa história, porque o que me parece é que só tomam providências em relação a advogados que não estão... O eu da vida. O eu da vida, mas... É importante explicar que existe um provimento da ordem, né, que regula hoje em dia essa veiculação de imagem nas redes sociais, que é o provimento 205 de 2021. É bem recente, até antes de julho de 2021 a gente não tinha nenhuma regulamentação específica para as redes sociais. Então lá fica assim bem claro que o conteúdo tem que ser informativo, não pode angariar clientela, a imagem do advogado precisa ser simples, a mensagem precisa ser objetiva,
E existem, então essas seriam o quê? As regras, né, em geral. Basicamente. E por que da ostensividade? Não pode, advogado não pode colocar vários anéis, vários brincos, né, colocar um jatinho de fundo, champanhe na frente, não pode. Não pode. A gente poderia se perguntar, um podcast jurídico, a gente pode fazer uma avaliação se ele é um instrumento de marketing pessoal, não é isso? Sim. Sim. Pronto. Que é diferente de um podcast, né, para falar de frivolidades, futilidades, amenidades, né, e aspectos pessoais, ou até seduzir as pessoas a contratar um determinado profissional, né, a partir de histórias que se contam de como se dá bem, de como conseguir as coisas. Questões. E hoje, critiquemos-nos, porque todo mundo faz dancinha aqui, que eu vi. E gostei, inclusive, vou implementar isso em minha página profissional. Olha, há controvérsias de que a gente não esteja ostentando, porque hoje a gente tem pãozinho. Teve empada que acabou. E também a gente está vendo um caminho de superficialidade da própria sociedade. E isso é realmente... Né? É uma crítica geral, e aí de conteúdo geral, de todas as áreas, de como os vídeos eles só funcionam se forem curtos. A gente tenta cortar ao máximo aqui o nosso podcast para poder veicular o conteúdo. E a gente produz muito mais do que isso, né? A gente debate, a gente discute, discorda. E infelizmente não dá para colocar todo o conteúdo. Veneno no olho. Muito por conta disso, desse caminho curto, né? Parece que a sociedade só está conseguindo consumir. Eu vou colocar consumir, né? Ela não está adquirindo conhecimento mais profundo, ela está consumindo, é um consumo de conteúdo. Vende-se mesmo essa imagem, né? Do eu consigo. Aí quando o cliente procura, às vezes, que a gente vai detalhar e falar, né, de que não é bem assim como a mídia, alguém, né, marqueteiro aí apresentou, só até se frustra, né? Quem nunca recebeu no seu escritório um cliente que já chegou com a solução pronta? Ah, doutor, eu vi no Google, eu vi na internet. Aí imagine hoje em dia o cliente chegando no escritório. Não, porque eu vi um colega seu, doutor, fazendo dancinha no TikTok e dizendo que era só fazer isso, isso e isso. A quem beneficia a proibição de publicidade? E sempre se diz aos grandes escritórios, que já não precisam mais de publicidade. Aos advogados mangangões, que não precisam mais de publicidade. Eles, por si só, já são publicidade, já são o marketing. Então a gente pode citar nomes, por exemplo, na esfera criminal, o Cacai, né, advogado de vários políticos no âmbito do não, mas eu tô falando cito Cacai não para criticá-lo, mas para dizer que Cacai há muitas décadas não precisa mais de propaganda. Ele participa muito do Diário do Centro do Mundo, né? Ele é convidado, mas isso não é um tipo de publicidade. Ele está sendo convidado, está sendo entrevistado para dar o parecer dele. Eu não sei se ele faz publicidade. É isso, eu não sei se ele faz publicidade, mas eu cito o Cacai para dizer que ele não precisa de publicidade. Ah, tá. É só pra gente... O Cacai não precisa de publicidade. Assim como o ex-ministro do STF, Sepúlveda Pertence, que ainda advoga, nos seus 90 e tantos anos, não precisa de publicidade. Doutora Eliana Calmon, ex-ministra do STJ, não precisa de publicidade. Precisa de publicidade sou eu, de propaganda. Somos nós três. Fala, farofa. Eu acho que é tentar equilibrar, como vocês colocaram, né? Porque a gente pode falar de uma forma bacana, que a gente se mostre, as pessoas compreendam, né, que nós existimos. Eu não estou nem falando do podcast jurídico, mas quando a gente fala de um conteúdo informativo, de alguma forma a gente se associa àquele tema. A gente está sujeito, né, a injustiça, a pensamentos contra... É dialético o processo, a gente propõe algo, mas a gente é surpreendido às vezes com argumentações e situações que a gente nem sabia, o nosso cliente não passou, né? Com a mentira do cliente. Defesas bem feitas também, a gente precisa reconhecer isso, né? O advogado nada mais é do que um lutador que luta por alguém. Né? Embora às vezes o advogado seja tão execrado pela sociedade e por alguns outros setores do mundo jurídico também, mas tem uma missão muito importante. No caso do advogado, o perfil profissional, a gente pode dizer, é importante ter esse olhar em relação ao conteúdo que é passado. Também eu acho que não vejo problema algum em advogado mexer a raba no TikTok. Eu ia falar isso agora. É um mega conteúdo, mas ele tá mexendo a raba. Que conteúdo? E aí? Pode, né? A raba bonita.
segunda vez, viu? É a segunda vez que eu uso a camisa do meu amigo. Que bom que vestimos o mesmo número mesmo, né? Até porque eu tenho condição de ter mais gente mais bonita que você. No próximo vídeo você poder acompanhar com a gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber nossas notificações. E a partir deste episódio já estaremos no Spotify. Então corre para o Spotify e nos procura lá. Papo de Bonito. Forte abraço e até o nosso próximo episódio.